Pessoal, terça-feira saiu o novo notebook da Asus, vocês devem ter visto aí um novo notebook com uma RTX 4060, finalmente aqui no Brasil agora um notebook com a linha 4000, né? Que foi justamente o ROG Strix G16. Nós fizemos o vídeo de unboxing, caso vocês não tenham visto, e agora vamos poder matar a dúvida, né? Como é que estão essas RTX 4000 que todo mundo pergunta pra gente, né, Vavi? Como é que essas 4000 estão desempenhando nos notebooks? Nenhum notebook aqui no Brasil tinha essa placa de vídeo ainda e a Asus trouxe aqui pra gente. Inclusive, você tá testando faz uma cotinha já esse notebook, né? A Asus fez o lançamento do ROG Strix nessa terça, né? Mas a gente recebeu ele antecipadamente já pra poder testar e a gente tirou já algumas conclusões. Sim. Principalmente focado na RTX 4060, que é o que muita gente tá ansiosa pra conhecer, né? O desempenho da nova placa de vídeo, se ela melhorou em relação à 3060, que é uma placa bastante popular, pelo menos aqui no canal. As novas tecnologias que ela trouxe, né? A gente vai comentar um pouco todas essas mudanças e se vale a pena você esperar ou migrar para a série 4000. Exato, a gente tá gravando esse vídeo antes mesmo do lançamento. Então a gente tá gravando uma semana antes, a gente não sabe, por exemplo, preço, essas coisas, a gente não sabe quanto que vai lançar. Mas, enfim, já fizemos vários testes porque a gente recebeu antecipadamente. Inclusive, gostaria de agradecer a Asus por ter fornecido esse notebook aqui antecipadamente aqui pra gente. Muito obrigado aí, Asus. E antes da gente ir pro conteúdo e começar a mostrar os testes que o VAP fez, que ele testou aqui alguns jogos e com resultados muito interessantes, não se esquece, deixe seu gostei porque isso pode mais nosso trabalho por aqui. E uma dica, tá? Se você quer ficar por dentro desses lançamentos, ficar por dentro também de promoções de notebooks, vem participar do nosso grupo de promoções, que lá a gente posta não só quando os notebooks lançam, como também quando eles entram em promoções, ficam num precinho mais atrativo lá, para você poder comprar o modelo para você também, fechou? Os links estão aqui na descrição. Agora, vamos lá, vamos ver quais são as principais diferenças da RTX 3060 para agora a RTX 4060, a nova geração de placa de vídeo da NVIDIA. Bora! E VAP, vamos lá, antes da gente mostrar os testes, vamos falar pra galera quais são as diferenças técnicas, né, dessas placas de vídeo da 3060 para 4060, o que mudou, porque mudou VRAM, por exemplo, mudou também a quantidade de CUDA Core, esses detalhes, o que mudou por cima, assim, também não vamos entrar muito no técnico, né, por cima quais são as diferenças? O principal é o aumento de VRAM, né, algo que a gente vem comentando já há algum tempo, ainda mais agora com os novos lançamentos de jogos. Como The Last of Us, por exemplo. A 3060 para notebooks, ela só existe em uma versão, que é a versão com 6 GB de VRAM. A 4060 agora traz 8, né? Ou seja, 2 GB a mais para poder aguentar talvez uma resolução mais alta, um jogo que ocupe mais essa memória. Existem desenvolvedores falando que 8 GB ainda é pouco, né? Que teoricamente hoje o mínimo seria 12 GB de VRAM. Acho que a NVIDIA ainda ela melhorou de 6 para 8, beleza, 6 era pouco, mas podia ser um pouco mais, né? Mas enfim, a 4060 agora tá com 8 GB de VRAM, que é uma melhoria com relação à 3060, né? Os clocks também subiram, né? Então a RTX 3060, ela tinha clock máximo declarado pela NVIDIA de até 1703 MHz, a 4060 agora chega a 2370 MHz. Então teve um aumento considerável aí no clock. Agora, em compensação, tem uma especificação bem interessante que diminuiu, né? A 4060 tá pior do que a 3060 nessa especificação, que são os CUDA Cores, né? Isso, os CUDA Cores, né? Que são os núcleos de performance ali da NVIDIA. A 3060 tinha 3.840. A 4060 foi o único modelo da linha 40 que diminuiu em relação à linha 30. Ela baixou para 3.072. Isso não necessariamente vai diminuir a performance, né? Mas é que normalmente a gente espera uma evolução em todos os aspectos, né? Sim. Esse foi um aspecto que não mudou. Você estava até comentando que existem alguns softwares de produtividade, por exemplo, de renderização, que normalmente podem se beneficiar com mais CUDA Cores, por exemplo. Talvez aí sinta alguma diferença, né? Em jogos, provavelmente não sei se vai impactar tanto, né? Sim. Não necessariamente isso vai trazer uma diminuição, né? É algo que vai depender de cada uso, mas normalmente a gente espera uma evolução. Só que o que a 4060 melhorou, ela tá com núcleos de Ray Tracing de nova geração, núcleos tensores para fazer o DLSS também de nova geração, então ela tá mais eficiente nesses dois casos, ela tá mais eficiente no geral. Ela promete entregar o mesmo desempenho consumindo menos energia ou entregar mais desempenho consumindo a mesma quantidade de energia do que a 3060.
Falando em energia, essa versão que a gente pegou, o ROG Strix, ele tá com uma 4060 de 140 watts, assim como era a 3060 do Legion, que inclusive foi o que a gente retestou aqui agora durante essa semana para poder comparar. A gente vai comparar a 4060 do Strix com a 3060 do Legion, que foi uma das 3060 mais fortes que passaram aqui no canal até hoje. Para finalizar as diferenças, acho que a última diferença que tem da 4060 em cima da 3060 são as tecnologias, né, VAP? A principal novidade, né, que a NVIDIA vem fazendo também bastante propaganda, é a tecnologia nova, o DLSS 3 com Frame Generation, né, uma tecnologia capaz de fabricar quadros ali artificiais do seu jogo, prometendo até dobrar o FPS em alguns cenários. É isso que a gente vai ver e vai testar hoje. E vocês vão ver que o negócio tá absurdo mesmo. Mas vamos lá, VAP. Então, beleza, essas são as diferenças, né, das placas de vídeo. Só que eu sei que vocês querem saber na prática. A gente pegou 5 jogos para testar e exemplificar isso. Pegamos 5 jogos específicos, que são jogos que já têm compatibilidade, por exemplo, com Frame Generation, porque talvez seja nesse ponto que a 4060 vai brilhar. Eu sei que vocês querem ver se no poder bruto a 3060 fica muito diferente da 4060 também. Então o VAP fez uma bateria aqui. Vamos começar mostrando os resultados dos testes, VAP, sem usar a tecnologia Frame Generation. Vamos, os testes brutos, né? Ambos em qualidades gráficas, sei lá, ambos no Ultra, só que sem o Frame Generation, para ver se o chip gráfico da 4060 tá mais forte que a 3060 ou não tão mais forte assim. Então vamos começar mostrando o Cyberpunk 2077. A gente fez o teste na 3060 e na 4060, mantendo a mesma qualidade gráfica, né? Pra ter realmente a diferença de poder entre elas. A gente configurou no médio, para poder habilitar o Ray Tracing também no médio, né? A parte de iluminação, usando o DLSS qualidade. Porque é dessa forma que a gente roda nos notebooks com 3060, né? O Helios a gente rodou assim também, no Legion eu rodava pessoalmente assim também. E aí, para comparar, a gente configurou os dois iguais. Isso. E nesse caso, a RTX 3060 pegou 64 FPS, a RTX 4060 pegou 63 FPS. Aqui, isso de média, né? Isso, a média fazendo um circuitinho ali, andando de carro pela cidade. Ou seja, primeiro resultado já é um baque meio assim, né? Tipo, pô, como assim? É uma diferença de 1 FPS. É. Mas, pô, é aquele 1 FPS que dá uma assustada, né? Como assim a 4060 não ganhou da 3060 ambas nas mesmas condições, né? Elas empataram, certo? É, aqui a gente pode considerar um empate, né? Diferença de 1 FPS, pode ser um momento ou outro ali que uma pegou um pouquinho mais do que a outra. No geral, um empate, né? 1 FPS em 60 você não vai sentir a diferença. Mas às vezes isso é uma característica específica do Cyberpunk, né, VAP? Pega um próximo jogo pra gente ver se aconteceu a mesma coisa. A gente foi para um próximo jogo, a Plague Tale Requiem, que também tem essa tecnologia. E a gente fez ali o primeiro cenário de abertura do jogo, né, onde ele é bastante pesado. Nesse jogo a gente configurou ambos os notebooks no preset do alto, a gente não habilitou as sombras via Ray Tracing e também não usou o DLSS. Pra poder rodar na 3060 também, né? Também. E aqui o resultado foi de 60 FPS na 3060 do Legion 5i e 62 FPS na 4060 aqui do ROG Strix. Ou seja, mais um empate. Estamos vendo um padrão aí, VAP? De novo, 2 FPS. Ela pelo menos ficou na frente, só que de Mas novo é média, não é nada né? Isso é média. né? Tá na margem de erro, né? Vamos dar uma resumida, porque eu já vou adiantar vocês que esse é um resultado meio comum. Hogwarts Legacy, mesma coisa, né, VAP? Hogwarts Legacy pegou 63 FPS no preset do alto no Legion 5i e 66 FPS na 4060. Isso também sem usar Ray Tracing e sem usar o DLSS. Exato. Rodando em Full HD nativo. Lembrando que a gente configurou os jogos meio que pra ficar pesado pra placa de vídeo, né? Porque senão o Strix vai ganhar pelo fato do processador ser muito forte. Inclusive, o próximo jogo é o Atomic Heart, que você configurou no Ultra, né? E aí dá pra falar que a 4060 ganhou um pouco, né? Ficou um pouco na frente. Aqui, preset do Ultra foi 91 FPS no Legion 5i e 98 FPS no ROG Strix com a 4060. Aqui tem uma diferença um pouquinho maior, ela passa dos 5%, mas ainda não chega nem a 10%, que não é lá uma evolução muito grande. Pode ser que foi o processador do Strix que fez esses frames um pouquinho a mais, né? No Atomic Heart, porque o Strix tá com i9 13980HX, um processador muito forte. Pode ser que esses 7 FPS a mais que ele pegou tenha sido por conta do processador mais forte, né? E pra finalizar, Spider-Man Remastered, você testou também, no muito alto, certo? Certo? Também sem habilitar Ray Tracing, porque reflexo ele pode pesar no processador, a gente aumentou a qualidade gráfica, mas sem exigir muito mais do processador, para não ter essa diferença entre o i7 e o i9. Mas mesmo assim teve um pouco, né? Então, o Spider-Man é um jogo que de qualquer jeito ele pesa bastante pro processador, e aqui
a gente teve uma diferença de 10 FPS, o Legion pegou 83 e o Strix pegou 93, só que como a gente vem de 3 empates, uma diferença de mínima. 7 FPS, né? Uma diferença muito pequena no Atomic Heart, só no Spider-Man ter essa diferença um pouquinho maior de 10 FPS, é provável que aqui tenha bastante influência do processador. E o Spider-Man é um jogo pesado pra processador, né? Bastante. Pelos pedestres ali e tal, então dá pra falar que eles iam empatar se fosse depender só da 4060. No geral, acho que vocês já entenderam. Sim, a gente estava com esse medo, eu já tava falando sobre isso na live, né? A gente já viu alguns vídeos do Jared Stack, por exemplo, já tinha dado essa informação de que parece que as RTX da linha 4000 realmente não estão, pelo menos em notebook, tá? Em PC eu sei que a história é diferente, mas em notebook parece que as 4000 não estão tão mais fortes do que as 3000 em poder bruto, né? Se você não usa as tecnologias que as 4000 têm, elas meio que ficam empatadas ou um pouco melhores que as 3000, no caso aqui da 3060 contra a 4060, empatou em basicamente todos os casos. Nos casos onde a 4060 ganhou, eu acho que quem ganhou não foi nem a 4060. Deve ter sido o processador, que esse Strix, pra falar a verdade, quem roubou a cena desse Strix foi justamente o processador, que tá muito, muito forte. Só que aí que entra o ponto, VAP. A tecnologia faz parte da placa de vídeo, é uma tecnologia exclusiva das linhas RTX 4000, pelo menos por enquanto. Vale a pena a gente mostrar o que essas tecnologias fazem, porque sim, muita gente vai querer comprar as RTX 4000 por conta do Frame Generation, porque sim, ele é mágico, ele é milagroso, né, VAP? Ele faz coisa que eu nunca tinha visto antes. Aqui a gente já tem uma mudança de jogo muito, muito grande. De novo, a gente manteve as mesmas configurações gráficas que a gente fez no teste sem o Frame Generation. A gente só habilitou o Frame Generation, que é só clicar no botãozinho. Mantendo a resolução também Full HD, que é a resolução nativa, inclusive, desse próprio notebook, né? Que vem com a 4060. Então, só de ligar a tecnologia, no Cyberpunk 2077, a gente saltou de 63 FPS para 109 FPS. Então aqui você já consegue ver um salto muito grande. É um salto de 70%. Você teve 70% a mais de performance só de você clicar no botão Frame Generation. E a porcentagem entre o 100 e o com vai ser praticamente igual à porcentagem entre a 4060 e a 3060, né? Porque a gente viu que sem a tecnologia elas empatam. Sim. É importante falar o que é o Frame Generation, pra quem não estiver sabendo, né? Frame Generation, o jogo ele vai criar frames artificiais entre os frames reais. Ele vai preencher o teu frame rate lá. Você tava a 60, então ele vai criar alguns frames artificiais no meio, vai subir aqui pra 109 FPS, por exemplo, né? E aí muita gente pergunta, pô, mas isso não deixa a imagem estranha porque são frames artificiais? Isso não causa input lag? Nesse caso você não sentiu, né? No detalhe, se você for analisar, pode ser que você encontre... Se você pausar o vídeo, por exemplo, né? Se você fizer uma gravação, analisar frame a frame, mas jogando, a gente fez o teste nesses 5 jogos, eu não percebi nenhum artefato, nenhum movimento esquisito do personagem, nada que atrapalhe a experiência de você jogar. Na questão de input lag, nesses casos a gente já tá rodando o jogo bem, né? Já tá rodando a 60, né? Então... Na casa dos 60 FPS. Então você vai enxergar mais quadros por segundo na sua tela, né? E você não vai sentir um atraso na resposta do seu comando, né? Mas já a gente vai falar um pouquinho mais sobre input lag, mais pro final, porque sim, dá pra sofrer com input lag no Frame Generation, mas não foi o caso. Nesse caso que a gente testou, todos eles o input lag foi de boa, então foi só vantagens você habilitar o Frame Generation no Cyberpunk. Você foi de 63 para 109 FPS, só pelo fato de estar numa RTX 4000. Aí sim você começa a enxergar as vantagens de estar nessa 4000, além de você ter mais VRAM, né? O Frame Generation tá fazendo muita diferença em jogo que é compatível. Tem esse ponto, o jogo tem que ser compatível. Os 5 jogos que nós escolhemos são compatíveis, então o próximo, Hogwarts Legacy, VAP. Como é que foi a diferença aí? Hogwarts Legacy a gente tava rodando a 66 FPS, sem habilitar a tecnologia. Só ligando, clicando em um botão, ele saltou para 98 FPS. Então, de novo, você tem um ganho bem significativo. 50%. Você vai perceber bastante essa diferença no visual. Exato. Outro que foi 50% de ganho foi a Plague Tale, que tava de 62 frames por segundo, né? Isso. Original. E pulou pra 92 frames por segundo. Bem parecido com Hogwarts Legacy, inclusive, que tava nos seus 60. Na casa dos 60, subiu para os seus 90. Aí também foi 50% de ganho. Vocês estão vendo que não tá dobrando FPS ainda, né? A promessa do Frame Generation é dobrar FPS, só que como ele já tá rodando a 60, já tá rodando com bastante frames, né? Ele não tá dobrando, ele só tá aumentando bastante, mas não tá chegando a dobrar.
a gente começa a reparar um padrão, VAP, que é o seguinte: Atomic Heart, por exemplo, ele já tava rodando bem, não tava? Tava na casa dos 98 FPS. Exato. E nesse caso, ao invés de ganhar 50% a mais de frames, ele subiu de 98 para 132, o que ainda é incrível. Mas aí é 35% de ganho só. Ou seja, a porcentagem de ganho de frames que você ganha no Frame Generation vai diminuindo conforme a taxa de frames originais é alta, né? Um exemplo foi o Spider-Man também. Spider-Man também, a gente já tava rodando ele bastante bem, né? Na casa de 93 FPS. Quando a gente ligou o Frame Generation, a gente foi pra 126 FPS. Exato. Então, quanto mais perto do 100, menos você vai subir, né? Sim. Só por ativar a tecnologia. Mas mesmo assim sobe bastante. É uma diferença que você vai perceber bastante. Nesse ponto, se a gente só mostrasse a tabela pra vocês do Frame Generation, pô, justifica muito a compra de uma 4060, né? Porque o Frame Generation faz milagre. Isso porque nós mostramos ainda os resultados em jogos que já estavam rodando bem na 4060. Mas nós fizemos um teste aqui, configuramos o Cyberpunk no talo, colocamos tudo, inclusive o Path Tracing lá, que é pesado pra caramba e tal. Com DLSS e tal, ele tava rodando 25 frames por segundo sem o Frame Generation. Então uma 3060 iria rodar por aí também, uns 25 frames por segundo, eu imagino. Com o Frame Generation ele sobe para 50 frames por segundo, quase 60 frames por segundo. Ou seja, provando que quanto menor é a sua taxa de frames, maior a chance do Frame Generation conseguir duplicar a tua performance, né? Que ele conseguiu aqui no caso, que tava rodando a 25, subiu para seus 50 e pouco. Mas aí aqui, VAP, eu acho que vale a pena começar a falar sobre input lag. Porque a gente tava falando agora que, pô, quando o jogo tava rodando a 60 e subiu pra 100 FPS, você não sentiu input lag. Porque ele já tava rodando a 60. Então ele já tava produzindo 60 quadros nativamente da tecnologia do jogo, o motor gráfico do jogo, né? O input lag era de 60 frames por segundo. Sim. Você tava rodando o jogo a 100 e o input lag era de 60. Mas tá ok, input lag de 60 tá tranquilo de você jogar. Agora, quando eu fiz o teste, rodando o jogo a 25 frames por segundo, habilitei o Frame Generation e ele subiu pra 50, eu tava vendo o jogo a 50 frames por segundo. Mas o input lag era de 25. E o input lag de 25 frames por segundo é injogável. É muito lento. Então tem esse ponto. Você pode sofrer com input lag no Frame Generation? Pode. Quanto pior for, quanto menor for a qualidade gráfica original, sem usar o Frame Generation, pior vai ficar a sensação do input lag quando você habilitar o Frame Generation, né? Porque o Frame Generation ele melhora o FPS, ele aumenta a quantidade de frames que você tá vendo, então a imagem fica mais fluida, mas ele não muda o input lag. Então você tá rodando o jogo a 50 frames por segundo, mas o input lag tá como se você estivesse rodando a 25 frames por segundo. Mais ou menos por aí, né, Lap? Na percepção, nos testes que a gente fez, usando Cyberpunk, foi bem isso, né? Você enxerga uma imagem mais fluida, só que você não tem a sensação de resposta na taxa que você está enxergando. Isso para algumas pessoas pode ser até pior, porque você está esperando um comando mais rápido, mas ele não vem, né? Então, não é sempre que o Frame Generation vai salvar, você vai realmente aumentar a performance em tudo naquele jogo. Em alguns momentos você vai ter um visual melhor, mas uma resposta igual ou pior, e aí às vezes pode te atrapalhar um pouquinho na jogatina. Eu diria que pra você usar, eu acho que pra você usar o Frame Generation ficar bom, o seu jogo base tem que estar rodando a uns 45 frames por segundo. Porque o input lag dos 45 frames por segundo já é ok. E aí você rodando a 45, vai subir para os seus 70 frames por segundo e o input lag vai estar aceitável ainda. Agora, se você estiver rodando os seus 30, abaixo de 30, eu acho que o input lag vai acabar te atrapalhando. A não ser, claro, que você jogue no controle, você jogue de repente, você não se importe com o input lag, alguma coisa assim, aí tudo bem. O controle é menos perceptível, mas jogando no mouse, o input lag de 25 frames por segundo parecia que eu tava jogando GeForce Now. Parecia que eu tava jogando um jogo remoto, né? Tava um input lag bem perceptível ali. Então, ponto de atenção, existe input lag em alguns casos, se o seu jogo não estiver rodando bem nativamente, né? Sem o Frame Generation. E um outro ponto pra se falar também, VAP, é que o Frame Generation é muito legal. Eu acho que é sim um grande diferencial da linha RTX 4000, mas não são todos os jogos que tem. Ele é uma tecnologia assim como o Ray Tracing DLSS que vai depender da desenvolvedora do jogo implementar também. Muitos jogos que foram lançados antes do lançamento da linha 4000 vem implementando, essa lista tende a crescer. E no futuro, acredito que a maioria dos jogos, dos novos lançamentos, já venham com essa tecnologia. Mas não é uma regra. Pode ser que você queira jogar alguns jogos que eles não vão vir, ou eles não vão adicionar essa tecnologia, e você vai acabar perdendo o diferencial da linha 4000. Ficando igual uma 3000. Como a gente viu na performance bruta, tirando o aspecto da VRAM, ela não tá assim muito diferente de uma 3060 bem forte.
Mas pessoal, no final das contas, então, vale ou não vale a pena migrar da RTX 3060 para 4060? Ou vale a pena comprar a 4060 ali sendo mais cara, né, do que os notebooks com 3060? E pessoal, a resposta é, como sempre, depende da sua prioridade, mas saibam que as vantagens das 4060 estão em mais VRAM, porque agora estão com 8 GB ao invés de 6 GB, isso ajuda muito, né? Eu diria até que deveria ter mais pra, né, Unreal Engine 5, o pessoal tava falando que vai precisar de 12 GB de VRAM, por exemplo. E o Frame Generation, que sim, é milagroso, é uma tecnologia muito, muito legal. Não tá disponível em todos os jogos, mas em jogos que estão disponíveis, tipo Cyberpunk, faz muita diferença de graça. A gente saiu de um empate pro menor crescimento de 35% nos 5 jogos que a gente mostrou. Exato. Então você tem realmente um grande salto por conta da tecnologia. Não, e assim, a gente configurou os jogos não foi da melhor forma possível, porque se você quisesse realmente ter a melhor qualidade gráfica pra manter os 60, você não ia ganhar só 35%, entendeu? É que a gente tava subindo de 98 pra 126 FPS, mas se você aumentar a qualidade gráfica, aumenta a resolução, não sei o que, pra ele rodar 45 FPS, que eu falei que eu acho que é o ideal, ele ia dobrar provavelmente, ou ia chegar perto de dobrar. Então tem casos onde você vai conseguir o dobro de performance com Frame Generation, o que é surreal. O ponto é aquilo, né? Hoje em dia, por mais que todo mundo esteja falando que mais VRAM é importante agora, tal, eu acredito nisso, mas hoje em dia todos os jogos dá pra rodar com 6 GB de VRAM em Full HD, então a 3060 tá rodando de boa. E em jogos que você não tem Frame Generation, a 4060 meio que vai se comportar, né, parecida com a 3060 atualmente. Então, são pontos que você vai ter que levar em consideração aí. Acredito que muita gente vai esperar para fazer o upgrade, não vai fazer o upgrade agora nesse exato momento. Lembrando que a gente usou como modelo de testes aqui o Asus ROG Strix, né? Ele é um modelo premium, ele vem com um processador super forte. A gente sabe que a linha ROG Strix ela é posicionada mais como uma linha premium, então Sim. pode ser que o preço dele no lançamento assuste, né? Sim. Mas é legal que a linha 40 tá chegando no Brasil, começando aqui pelo ROG Strix, e a gente espera que mais marcas tragam seus modelos com 4050, 4060, 4070 e assim popularize e por um preço também não muito acima da 3060. Que aí acho que é o ponto onde você vai pensar mais em fazer esse upgrade ou partir direto para a linha 4000. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, não se esquece, deixe seu gostei. Vem participar dos nossos grupos de promoções que estão aqui na descrição. E calma que vai ter mais conteúdo ainda sobre essas placas de vídeo. Vai ter mais conteúdo ainda sobre Strix. Então se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí para poder acompanhar os próximos vídeos aí. Fechou? É isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo então. Até mais. Valeu. Falou!